Olá, quartzetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e sejam bem-vindos à série de arquétipos aqui do canal. No vídeo passado, a gente terminou de falar sobre o primeiro grupo, aquelas pessoas que buscam o paraíso, que querem encontrar um mundo melhor, o inocente, o explorador e o sábio. E agora a gente vai começar a falar sobre o segundo grupo, aquelas pessoas que querem deixar a sua marca no mundo, o herói, o fora da lei e o mago. Eles são capazes de passar por desafios, quebrar regras, porque eles querem conseguir fazer coisas importantes, mas também eles são muito adequados para situações de mudanças, em que eles precisam se adaptar para conseguir vencer no que for preciso. O herói é o arquétipo mais utilizado para protagonistas, desde romance, drama, faroeste, ação, aventura, qualquer gênero que você puder pensar, até chegar, claro, nos super-heróis. E existe um motivo para ele estar nessa posição, porque afinal de contas, qualquer arquétipo pode ser um protagonista. A gente não precisa utilizar o herói sempre nesse papel de personagem principal. O motivo dele ser colocado sempre nessa posição é por conta do nosso contexto social atual. A gente vive numa sociedade orientada para realização. As pessoas querem que coisas sejam feitas o tempo todo e quanto maior o risco, melhor. É por conta disso que na televisão existe tanto essa romantização de histórias de superação. Ver o caso de alguém que saiu da miséria e chegou ao estrelato é maravilhoso, todo mundo bate palma, mas poucas pessoas questionam por que a miséria existe para começo de conversa. O importante é a bravura desse indivíduo que passou por obstáculos, passou por situações inimagináveis e conseguiu superar, conseguiu chegar no momento melhor. Esse é o arquétipo do herói. E a gente ficou acostumado, a gente entrou num ciclo vicioso de só consumir esse tipo de história. Vamos ver então a ficha desse arquétipo para depois a gente discutir um pouquinho mais sobre ele. O seu desejo básico é provar o seu próprio valor por meio de uma ação corajosa ou difícil. A sua meta é exercer a maestria de modo a melhorar o mundo e deixar sua marca. O seu medo é a fraqueza, vulnerabilidade e desistência. E a sua estratégia, para que esse medo não se concretize, é se tornar tão forte, tão competente, tão poderoso quanto lhe for possível. É por isso que tem sempre nesses filmes de herói aquela sequência em que a pessoa tá treinando, tá correndo, tá fazendo exercício, tá se tornando uma versão melhorada de si mesmo. Porque o herói, a estratégia dele para conseguir o que ele quer é se tornar tão forte, tão poderoso e tão competente a ponto de não conseguir falhar. O dom do herói é a competência e a coragem. A armadilha, que ele pode cair ali se ele não prestar muita atenção, é se tornar uma pessoa arrogante e que está buscando constantemente por inimigos, porque já que ele quer sempre ser o melhor, significa que alguém tem que ser pior que ele. E os traços dele, outros nomes que ele também pode receber, são guerreiro, libertador, super-herói, soldado, atleta vencedor, matador de dragões e competidor. O ambiente natural do herói é o campo de batalha, seja ele literal ou uma competição abstrata. Ele está sempre esperando para poder mostrar a sua coragem. É claro que no fundo ele quer tornar o mundo um lugar melhor, ele quer deixar o seu impacto e um impacto bom, só que ele tem medo de não ser bom o suficiente. E é por conta disso que entra essa história dele estar sempre treinando a sua disciplina, a sua competência, para que não haja brecha para nenhum tipo de falha. E é claro que eu tenho que trazer de novo para o contexto social, porque como é o arquétipo mais difundido, é normal que a gente seja influenciado por ele. Quando a gente termina de ver um filme, termina de ler um livro, a gente está tocado por aquela obra e a gente está influenciado também por essa obra. Então é normal que as pessoas adquiram características do herói, como por exemplo, aquela pessoa que é super competitiva, sempre tem alguém que é inimigo dela, sempre tem que ser a melhor na situação que ela tá. E a gente pode olhar também para o governo em iniciativas de bem-estar social, que poderiam muito bem adquirir o arquétipo do cuidador, por exemplo. Mas na verdade, eles usam o do herói. É a guerra contra a pobreza, a guerra contra as drogas. Por que a escolha é ser uma guerra? Se a gente olha também para agências de publicidade, eles procuram pessoas que tenham sangue nos olhos. Por que o cotidiano vira uma batalha, um campo de batalha? A resposta para isso, uma provável resposta, é que a gente está consumindo muito o arquétipo do herói. Vamos aproveitar agora para poder olhar os níveis desse arquétipo. No nível 1, o herói desenvolve as suas competências motivado pela própria competição. Então ele está começando.
No nível 2, ele se torna um soldado que busca cumprir o seu dever, seja com seu país, com a sua organização, com a sua família, ele se torna aquele soldadinho que vai cumprir o que é necessário ser feito. E no nível 3, ele já começa a usar sua força e competência em algo que faz a diferença, tanto para ele quanto para o mundo. Ou seja, vamos deixar bem claro aqui que esse arquétipo não é um arquétipo ruim, não existe isso. Mas como ele é muito disseminado, é normal que a gente tenha também muita experiência com a sombra dele, que é o lado oposto, o lado que precisa de um pouco de cuidado, um pouco de trabalho. A sombra do arquétipo do herói é a desumanidade e a necessidade obsessiva de vencer. Se a gente for pensar em personagens, nossa, a gente entra num cinema, a cada 5 filmes, 4 vão ter o arquétipo do herói. Harry Potter, que a própria casa dele em Hogwarts é a casa dos brávios e corajosos. O Rei Leão, Simba, também mostrando que a coragem é importante. Qualquer super-herói, Mulher Maravilha, o Flash, o Homem de Ferro, o Capitão América, qualquer herói que você quiser também se encaixa nisso. E claro, se você quiser pegar um personagem que é uma pessoa comum, a Rachel, de Glee, que tem extremamente o arquétipo do herói e principalmente a sua sombra, que é a arrogância e a necessidade de sempre ser a melhor. É claro que eles não têm a mesma personalidade, porque eles são construídos com mais de um arquétipo, mas o principal é o do herói, é esse que guia eles. São pessoas guiadas em deixar o seu impacto no mundo, em fazer ações corajosas e que mostrem a sua competência. Eles querem sempre provar que eles são os melhores. Dito tudo isso, agora a gente pode falar um pouquinho sobre o marketing. E as marcas voltadas para ajudar as pessoas se encaixam muito bem com isso, lembrando que vão estar associadas a uma imagem de ambição, resistência e competição. As áreas do esporte são perfeitas para isso, porque a questão de competitividade já estão inseridas no setor de atividade física. Agora, falando no mundo empresarial, tem que tomar um pouco de cuidado, porque o arquétipo do herói vai criar uma sensação de altas expectativas e alta pressão que pode ocasionar os funcionários a viverem no que a gente já comentou de um constante campo de batalha. Isso pode transformar os empregados em, na verdade, soldados, e se eles não tiverem motivação, recompensa pelos esforços, eles acabam entrando no que a gente está vivendo hoje em dia, que é o burnout. Por outro lado, se a organização for saudável, se tiver uma valorização do esforço, uma recompensa pelos atos dos funcionários, então tudo bem. Aqui de exemplo, a gente pode falar da Nike, da Adidas, que se você for olhar a comunicação delas, tanto interna quanto externa, é uma empresa que valoriza a determinação, a superação de obstáculos, tem muita questão da pessoa sair de um ponto e evoluir passando para outro, então é puramente o arquétipo do herói. Para finalizar, vamos dar uma olhadinha na tabela do marketing. O arquétipo do herói funciona para sua marca se você tem uma invenção ou uma inovação que causará um grande impacto no mundo, seu produto ajuda as pessoas a terem um desempenho maior, você está tratando de um importante problema social e pedindo a colaboração das pessoas, você tem um oponente ou um concorrente definido e quer derrotá-lo, você é alguém não conhecido, mas quer rivalizar primeiro com a concorrência, a força do seu produto ou serviço está na capacidade de fazer bem uma atividade difícil, ou a sua base de consumidores se identifica com o bom e moral cidadão, porque o herói também é uma pessoa ética. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve, ativa a notificação e quem puder também compartilhe o vídeo, porque eu vejo vocês no próximo vídeo.